prazer estar aqui com vocês, nesse evento tão especial. Meu nome é Adriana Ferrari, eu sou membro do Comitê de Bibliotecas Públicas da IFLA, também sou vice-presidente da FEBAB. Vou me autodescrever, eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, cabelos castanhos até a altura do ombro, tenho olhos castanhos claros, uso um óculos grande, e estou aqui ao fundo da minha a parede aqui, que vocês podem ver ao fundo, se pode ver ao fundo, é uma parede branca, que eu estou aqui no meu quarto, que se converteu em meu escritório. Bem, eu queria agradecer a presença de todos e começar aqui, deixa eu tentar compartilhar a minha tela. Um minutinho só. Pois bem, é importante dizer que este é um evento, né, das bibliotecas públicas, né, o comitê da IFLA, são 2 comitês da IFLA que estão fazendo sua reunião de meio termo, intermediária, então se planejou um seminário, né, e esse seminário em português é refletindo sobre o passado e pensando no futuro. E o que a gente vai discutir, na verdade, são 2 comitês, o Comitê de Biblioteca Pública e o Comitê de Literacia e de Reading Section. Nossa, agora sumiu a palavra em português, de leitura, né? E se planejou esse evento conjunto, com o tema um painel em português, uma coisa inédita, né, para a IFLA. Vocês sabem que o português não é a língua oficial da IFLA. Então, bibliotecas públicas, inovação em tempos de Covid, e a gente vai escutar aí o som do português de Portugal e do Brasil com diferentes acentos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de prestar nossa solidariedade para as famílias e amigos das milhões de pessoas que tiveram as suas vidas ceifadas pela Covid, né? Um momento sem precedente que nós estamos vivenciando. Também dizer, né, questão da Covid pelo mundo, nós temos aí 138 milhões de casos, 2,94 milhões de mortes. Dentre essas mortes, o Brasil, com uma triste marca de 350 mil pessoas, né, morreram pela Covid, e em Portugal, que é outro país aqui que a gente vai escutar um pouco das experiências, de 16.919 pessoas. E um dado que nos motiva a saber que também tivemos 77,5 milhões de casos de pessoas que foram curadas. E o que nós precisamos, né? Há uma grita mundial, né, em torno do que nós precisamos, de fato, é a vacina para todos e todas, vacina sem que tenhamos mais obstáculos, né, financeiros, políticos, ideológicos. Então, existe uma grita muito grande, em especial aqui na América Latina e no Caribe. Teve a reunião da CEPAL, que tirou, né, da importância, né, de se quebrar as patentes, de que as vacinas possam ser produzidas nos países e que se possa vacinar toda a população. A outra questão, que é muito importante, é os reflexos da Covid, né, na economia. Então, a necessidade dos governos, né, de ter políticas claras e ter proteção social, né. As pessoas estão perdendo muitas coisas, né, não só são vidas que estão perdidas, mas empregos, sonhos, enfim. Então, a necessidade de que os governos tenham políticas claras e que cuidem das pessoas. Aliás, a América Latina e o Caribe, também a CEPAL fez um chamado para a gente construir juntos uma sociedade do cuidado, e nessa sociedade de cuidado, a proteção social é fundamental. E a terceira coisa que eu gostaria de colocar é a informação, que é um pouco do que nós vamos falar aqui, levar a informação neste momento, informação segura, sem também vieses políticos, ideológicos, religiosos, a informação segura que salva vidas. Nós precisamos que essa informação chegue para todos, todas e todas. E aqui um pouquinho o impacto na América Latina e no Caribe, né, da Covid. Então, os números, 44 milhões de desempregados, nós já teremos aqui 78 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema
e 33,7 milhões de pessoas em situação de pobreza. Então, com esse cenário que a gente está falando, que está colocando, que eu estou apresentando aqui para vocês, o que seria inovação em tempos de pandemia? E que é o que nós vamos escutar dos nossos colegas, e isso vocês vão ver na fala deles, que inovar nesse contexto é ser parte da comunidade, é contribuir com a solução dos problemas, é fazer o advocacy, porque a gente entende que, de fato, temos que lutar pelas bibliotecas como um elemento crucial no tecido social. Precisamos das bibliotecas abertas, precisamos fazer o nosso trabalho para amenizar também o sofrimento. E não deixar ninguém para trás, porque a inovação para nós é, de fato, sermos parceiros estratégicos da Agenda 2030, do cumprimento dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vou interromper aqui o compartilhamento. Adriana, liga a sua câmera, que ela está desligada, por gentileza. Eu estou ligando. Ela tem um delayzinho, né? Desculpem. Então, com esse pano de fundo, nós vamos chamar os nossos colegas. Eu vou falar rapidamente a biografia deles e a ordem com que eles vão apresentar as experiências para a gente. Então, o primeiro a falar é o nosso colega Nuno Marçal, especialista em ciências documentais, variante de bibliotecas concluída na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, possui licenciatura em Sociologia, também pela mesma universidade, bibliotecário ambulante responsável pela Bibliomóvel da Biblioteca Municipal de Proença Nova, desde junho de 2006, e bibliotecário da Biblioteca Pública de Proença Nova, desde 3 de janeiro de 2002. Saindo de Portugal, vamos para o Pierre André Rupré, que é da SP Leituras. Ele é graduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas, FGV de São Paulo, foi professor de Metodologia da Pesquisa na área de Comunicação, coordenou a área de Multimeios e Formação na Fundap, ministrou cursos na área para o SENAC, Fundação Senafor e outros. Foi coordenador-geral da assessoria da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, gerente de planejamento e dirigente em empresas, e, mais recentemente, gerente de projetos da área cultural. É tradutor desde 2011 e exerce o cargo de diretor executivo da SP Leituras, Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura, organização não governamental, responsável pela gestão da Biblioteca de São Paulo, da Biblioteca Parque Vila Lobos, do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo e de outros programas ligados a bibliotecas e à leitura. Saindo de São Paulo, a gente vai escutar a nossa colega Isadora Cristal de Souza e Silvio Escalante, da Rede de Bibliotecas Comunitárias do Rio de Janeiro, que ela é mestranda em Ciência da Informação pelo IBICT, em convênio com a Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em alfabetização e letramento pela Universidade Cândido Mendes, graduada em biblioteconomia e gestão de unidades de informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É atualmente bibliotecária da Rede de Bibliotecas Comunitárias da Baixada Literária, em convênio com o Centro Comunitário Sebastião de Vila Cava. E é membro do GT, do Grupo de Trabalho Serviços de Bibliotecas para Populações e Vulnerabilidade, da FEBAB. E, por último, a Marilena, nossa colega Marilena Nakano, que é presidente da Rede Beija-Flor de Pequenas Bibliotecas Vivas de Santo André aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, cursou Pedagogia e História, fez mestrado e doutorado na área de Educação, Estado e Sociedade pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade de Paris. Até 2016, foi professora universitária na área de educação, também foi professora da Rede Pública de São Paulo, do ensino fundamental 1 ao ensino médio, atuou na África no campo da alfabetização de jovens e adultos, e na França foi professora de educadores sociais, trabalhando na área de mediação do território. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso primeiro convidado,
Nuno, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Agradecer muito especialmente ao convite que me foi feito para vir aqui falar sobre bibliotecas, sobre Covid, sobre a participação das bibliotecas nas comunidades que estão afetadas pelo Covid. E é um prazer imenso e é agradecer imenso e dar os parabéns por esta iniciativa que foi trazer o português, a língua portuguesa, a esta iniciativa da IFLA. Sem mais demoras, vou começar então aqui a minha apresentação. Eu sou bibliotecário, realmente, trabalho numa biblioteca itinerante e realmente as bibliotecas, isto acho que não está a querer andar. As bibliotecas, ainda antes deste período de loucura completa que vivemos, de pandemia, elas próprias já estavam a atravessar algumas dificuldades e essas dificuldades prendem-se muito com essa perca de alguma influência, de alguma importância e de alguma relevância que elas tinham nas comunidades e na própria sociedade, inclusive, e mesmo nas próprias pessoas. E acho que uma das formas de tentar contrariar um pouco isso é realmente elas têm que ser mais próximas e mais humanas. E em vez de estar preocupadas tanto com os edifícios ou com os conteúdos ou com os objetos que estão dentro delas, acho que nós tínhamos que passar a mudar esse paradigma e começar a olhar mais para as próprias pessoas, não só as que lá estão dentro, as que trabalham lá dentro, as que visitam e utilizam a biblioteca, mas também e principalmente até aquelas que todos os dias passam à nossa porta e que não entram e que não sabem e que não procuram, porque muitas vezes não conhecem aquilo que nós temos, aquilo que nós os serviços que prestamos, e isso é uma falha nossa, dos bibliotecários e pessoas que trabalham nas bibliotecas, e acho que isso era um desafio para todos nós tentar modificar um pouco este paradigma, tentar mostrar efetivamente todo o potencial que as bibliotecas podem ter, e que é muito. E realmente, para voltarmos a ser relevantes na comunidade, nós temos mesmo que ser úteis para as pessoas. E esta utilidade para as pessoas pode ser feita de muitas maneiras e pode ser criada e pode ser pensada, idealizada e sonhada de muitas maneiras. E foi isso, essencialmente, que aconteceu. E eu, por acaso, fiquei muito contente porque realmente as bibliotecas em Portugal souberam despertar esse sentimento que realmente tinham que estar abertas, elas tinham que funcionar e tinham que ser realmente úteis para as pessoas. Porque andámos muitos anos a queixar-nos que ninguém ligava às bibliotecas, que ninguém utilizava as bibliotecas, que ninguém visitava as bibliotecas. Ora, é precisamente nestes tempos difíceis, nestes tempos em que realmente as pessoas estavam fechadas em casa ou que tinham que ter saídas mais controladas, eu acho que foram oportunidades de ouro para as bibliotecas mostrarem todo o seu potencial nas comunidades, na sociedade e, uma vez mais, realmente ser úteis para as pessoas. A forma de ser útil para as pessoas pode ser feita realmente então, de muitas maneiras. E as bibliotecas em Portugal fizeram isso precisamente. E então, obviamente, elas praticamente todas estavam de portas fechadas, mas através destes novos meios de comunicação, organizaram sessões de contadores de histórias para as pessoas que estavam em casa para passar melhor o tempo, organizaram takeaways de livros para que as pessoas realmente, porque a leitura era uma excelente maneira de passar o tempo e de matar tempo e de ganhar tempo também. E essas todas, de uma grande maioria das bibliotecas nacionais, fizeram isso. E eu fiquei muito feliz ao observar toda essa atividade e toda essa vida. Realmente as bibliotecas são vivas. E se são vivas, têm que convidar as pessoas a viver essa vida. E eu fiquei realmente muito, muito feliz. Esta história do Covid-19 realmente trouxe muitas dificuldades. Mas eu também gosto muito sou um otimista realista, mas também ao mesmo tempo que há dificuldades, também que pode criar oportunidades e estratégias realmente para combater essas dificuldades e pode até ser usado a nosso favor. E eu tenho quase a certeza que depois de toda esta loucura passar, quero acreditar muito que nada vai ficar como antes. Às vezes muitas pessoas dizem que vamos ficar todos bem, pronto, nem toda a gente vai ficar bem e, portanto, mais uma razão para as bibliotecas poderem ser importantes na sociedade, relevantes na comunidade
mas principalmente úteis, e assim contribuir também para a sua sobrevivência e também contribuir para o bem-estar dessas comunidades, sociedades e mesmo para o bem-estar dessas pessoas. Falando agora do nosso caso mais em particular. Pronto, a Bibliomóvel de Proença Nova é uma biblioteca itinerante que circula desde 2006 e que, a partir do dia 16 de março de 2020, quando foi decretado o estado de emergência, a biblioteca fechou e nós começámos a perceber, então, mas o que é que vamos fazer agora mais pela nossa comunidade? Então, o bibliotecário, que sou eu, adaptou-se a essa circunstância. Bom, tivemos que deixar o nosso veículo de lado e eu integrei, fiz parte da equipa de apoio às populações. E essa equipa de apoio às populações andava, obviamente, num carro mais pequeno, que é este que está aqui na imagem, e procurámos levar, dentro deste carro mais pequeno, procurámos levar todos os serviços que prestávamos na Bibliomóvel, com esse acrescento que era entregar compras, bens de primeira necessidade e medicamentos. Aqui eu vou só fazer uma pequena piada dentro aqui dos bens de primeira necessidade. Eu fiquei a perceber que a importância que a tinta do cabelo tem para algumas pessoas. Houve muitas pessoas que colocavam nas listas de compras tinta para o cabelo, que é uma coisa extraordinária. Mas eram os livros, começámos a levar livros porta a porta. Eu, como bibliomóvel, comecei a perceber que as rotas que nós tínhamos dentro destas equipas de apoio às populações coincidiam com as rotas da Bibliomóvel. Então, aos nossos leitores e a outros que foram, entretanto, aparecendo, eu fui levando empréstimo de livros, empréstimo de revistas, levava também o nosso ATM portátil para pagamento de serviços, que também foi uma coisa muito, muito utilizada, e como também utilizando uma parceria que nós tínhamos dentro do nosso município, que era a Bibliomóvel com uma unidade móvel de saúde, que é uma viatura exatamente parecida com a nossa, mas que leva um técnico de saúde, e que juntámos os dois nessa equipa de apoio às populações e, através das recomendações de saúde e segurança junto da comunidade, com a entrega de folhetos informativos, sessões de esclarecimento sobre comportamentos de risco, sobre o que é que deviam fazer quanto o uso correto da máscara, juntando a isso tudo, fazíamos também rastreios de saúde, através com a medição da pressão arterial, do controle dos diabetes e do colesterol. Só para isto sempre algo mais tem muito a ver com este combater este isolamento social que as pessoas estavam vetadas, não saíam de casa apenas nesta ocasião, que elas aproveitavam também aquele isolamento a que estavam obrigadas a isso. Um pequeno enquadramento social e geográfico. Proença Nova é um concelho ultraperiférico no interior de Portugal, com uma população muito envelhecida e, portanto, eram populações de risco. E daí os cuidados extra que nós tínhamos, contudo, na desinfecção do espaço, na desinfecção dos livros, na desinfecção de todas as superfícies. E isso foi uma situação que conseguimos controlar, tentar ao máximo controlar. Obviamente que há sempre imprevistos, mas que realmente mostrou que a biblioteca pode ser útil e pode ser útil estando ali, indo ali, estar onde as pessoas estão. Porque realmente as pessoas, cada vez eu penso e tenho essa crença que as bibliotecas não se podem focar apenas no livro e na leitura, têm que se focar noutras coisas. E a coisa que mais importante nas bibliotecas provavelmente não será mesmo isso. Não será o livro, não será a leitura, não será os computadores. Se calhar o mais importante das bibliotecas é mesmo as pessoas. As pessoas que lá trabalham, as pessoas que vão à biblioteca, as pessoas que usam a biblioteca, e é para essas que temos de estar cada vez mais atentos. Porque eu não tenho dúvidas que as bibliotecas são um espaço público por excelência. Um espaço de liberdade, de fraternidade e de igualdade. E é isso que nós temos todos os dias que fazer acontecer. E é isso que, quando toda esta loucura passar, acho que era importante repensar muito este conceito de biblioteca para estar cada vez mais atentos às necessidades e às vontades das pessoas. Fico por aqui. Depois, a seguir, se houver mais alguma pergunta, terei todo o gosto em responder. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e foi um gosto estar aqui com vocês. Obrigado, muito grande. E viva as bibliotecas vivas!
Viva as bibliotecas vivas. Obrigado, Nuno, pela exposição. Realmente, inclusive as bibliotecas de Portugal fizeram um documento, estamos disponíveis, né, coordenado aí pela associação, né, a FEBAB de lá, né, a BAD, muito interessante, né, colocando, né, o valor das bibliotecas. Achei um movimento muito, muito, muito importante neste momento, né, em todos os momentos, mas nesse mais ainda. Então, eu queria chamar agora o Pierre para fazer a sua exposição. Pierre, a palavra é sua, seja bem-vindo. Olá, é uma alegria estar aqui com vocês para aprender, para compartilhar experiências. Obrigado pelo convite, Adriana. É muito legal a gente ter uma sessão em português no âmbito da IFLA. Obrigadíssimo, Nuno, pela sua apresentação, muito rica, muito. Eu estou me sentindo em companhias. Eu estou muito bem acompanhado aqui, né? Eu vou compartilhar também com vocês uma apresentação. Opa! Lá. O botão aqui não está querendo funcionar para compartilhar. Deu alguma... Está dando erro? Não, eu estou apertando no share screen, mas não está subindo nada. Estranho. Tá. A gente testou agora há pouco. Coisas de tecnologia. Deu certo, né? Quer tentar me passar pelo WhatsApp e eu coloco ela em tela para vocês? Aí a gente... acho que vai ser o jeito. Espera aí. Quiser jogar no arquivo, no nosso grupo. Para não prejudicar a dinâmica, lamento muito estar acontecendo isso. Se vocês quiserem, a gente pode passar o próximo apresentador enquanto isso. Vamos fazer isso, assim a gente acerta, né? Então, Isa, você pode... Vamos segurar um pouquinho a história do Pierre e vamos passar para um outro sotaque aqui, carioca. A Isa, por favor, Isa, a palavra é sua, querida. Vou tentar aqui também compartilhar já a tela. Ver. Vocês estão conseguindo ver? Certinho, Isadora. Deixa eu tentar aqui. Melhorou? Perfeito. Bom, gente, eu queria dar boa tarde a todos ou boa noite, né? Para quem está de fora, e dizer que, assim, eu estou muito feliz de estar participando, né, daqui desse seminário intermediário da IFLA, e pela primeira vez em português. Eu acho que isso é super importante, né, chegar em vários continentes, assim, e a gente ver como que são as diferenças das bibliotecas e como que a gente pode atuar e aprender um com o outro, né. Então, eu sou Isadora Escalante, eu sou bibliotecária da Rede Baixada Literária, e eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos escuros, visto uma blusa preta, com dizer literatura como direito humano, leitura como direito humano. Estou sentada e atrás de mim tem uma parede branca com um painel de quadros. Então, eu queria dar as boas-vindas a todos e dizer que eu estou muito honrada também de dividir essa mesa com a Adriana, com a Marilena, Pierre e Nuno, pessoas que eu admiro já de longa data, desde a graduação, né? Bom, eu nomeei essa apresentação como Bibliotecas Comunitárias, Práticas de Resistência na Pandemia, porque a nossa vida comunitária, ela é uma inovação diária, com ou sem a pandemia, porque a gente precisa resistir para existir. E mais, mostrar que temos valor, somos quem somos e quem somos movimenta esse país. Bom, e para a gente refletir sobre o passado ou sobre o futuro, a gente tem que analisar o presente, né? Ver qual país que a gente está vivendo agora, o Brasil. Então, eu trouxe alguns dados rápidos para a gente se situar, né? Quem é esse Brasil?
Ele é um país gigante que ocupa 47% da América do Sul, que tem a 5ª maior população do planeta, né, com mais de 202 milhões de habitantes. E quem é o Brasil em 2020? É um país que, com essa proporção, enfrenta a maior crise sanitária da história, com uma taxa de desemprego de 14,8%. Isso é 13,9 milhões de pessoas, com quase 200 mil óbitos pelo Covid-19, e que voltou com força total ao mapa da fome, com 19 milhões de brasileiros passando fome. Esses são dados já que foram contextualizados pela Adriana, e a gente consegue ver da América Latina como que a gente está, né? Muito ruim a situação aqui no Brasil. Mas e como que as bibliotecas comunitárias estão nesse contexto, né? Nós temos a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, a RNBC, que é um movimento pela democratização do acesso ao livro, à leitura, à literatura e às bibliotecas, sob a perspectiva da leitura como direito humano, e com atuação em diversas cidades do território. São mais de 100 bibliotecas que lutam pela garantia dos direitos, que mostra que esse Brasil, que a gente acabou de falar, é um país de leitores, que inovam todos os dias para existir. Essas comunidades, elas estão em áreas periféricas, lugares que são praticamente invisíveis aos olhos do Estado. E eu venho de uma dessas comunidades, né, descentralizada do Rio de Janeiro, e aqui tem leitores. Tem literatura pulsante. Nova Iguaçu é a cidade poesia e que precisa ser valorizada. E por isso, a Rede Baixada Literária, esse coletivo de 16 bibliotecas comunitárias, formado por 21 mulheres, que atua para contribuir com a democratização do acesso ao livro, à leitura e à literatura como direito humano, cria famílias leitoras todos os dias. Então, mas nós entendemos que os direitos em si só são indissociáveis. E mesmo fechadas, as bibliotecas comunitárias tiveram que trabalhar de forma assistencialista, com todas as responsabilidades da equipe, seguindo as orientações dos órgãos de saúde pública, por meio de práticas de resistência mesmo, assim, de enfrentamento a esse Covid, né? Então, durante 3 meses, nós distribuímos cestas básicas, distribuímos alimentos e kits de higiene para moradores de rua. Nós fizemos também uma cartilha sobre como se prevenir do coronavírus, como agir, né? Doamos livros infantis, juvenis e adultos às famílias junto à distribuição de cesta básica, que era a hora que a gente podia ter contato com essas famílias, né? Saber como eles estavam e verificar como que a gente podia ajudar. Então, as bibliotecas, elas têm grupos no WhatsApp, por exemplo. Claro que não são todos os leitores que têm celular e que têm acesso à internet, mas uma parcela dos pais e de idosos que são avós e possuem um aparelho fazem parte desses grupos de WhatsApp. E uma forma que a gente viu para continuar levando a leitura literária para essas famílias era por meio desses grupos. Então, a gente elaborou atividades literárias como audiobooks, mediação de leitura em vídeo, e fomos ousadas. Nós decidimos fazer um podcast literário que se chama Literatura ao Pé do Ouvido, com o objetivo de disseminar a literatura durante a pandemia por meio da leitura de textos selecionados. E foram lidos pelos leitores e mediadores de leitura das bibliotecas comunitárias. Os textos poéticos, contos, crônicas, foram construídos em oficinas criativas, de escrita criativa, essa primeira edição, né? E onde os leitores das bibliotecas, eles se revelaram grandes escritores e ilustradores. E aí esses escritos, eles foram publicados em 2 livros, chamados Contos e Encantos e Contos da Baixada. Então, essa primeira edição do Literatura ao Pé do Ouvido foi com a leitura desses textos dos leitores. Foi uma experiência muito incrível, assim. E aí, falando da segunda edição, que aconteceu esse ano, o podcast trouxe contos e poesias de autores da cidade de Nova Iguaçu, sendo contado pela voz das mediadoras e outros convidados especiais, e, claro, leitores das bibliotecas comunitárias, né? Foi uma forma de disseminar a cultura local e valorizar os autores iguaçuanos, que muita gente ainda não conhece, mas devia, porque eles são uma preciosidade da nossa Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro. E aí eu trouxe também alguns dados dos alcances dessa edição
do projeto, né? A maioria dos nossos ouvintes são mulheres. Dentre todas as plataformas que são divulgadas, a mais ouvida é o Spotify. E o episódio mais ouvido foi o segundo, que trata do poema Recordando, da Lilian Tabosa. E para vocês terem noção do sucesso que foi, nos últimos 7 dias nós tivemos 39 ouvintes. E desde o início de março tivemos 631 plays. É muita coisa. Assim, trouxe também um depoimento de uma das leitoras que participaram do podcast, a Marília Mello. Ela diz que gostou bastante, que nunca tinha participado antes de um projeto assim e que achou interessante a iniciativa da rede de fazer um podcast focado em textos de autores da cidade, dando visibilidade para o cenário da literatura em Nova Iguaçu e autores do município. Bom, é isso assim que eu fecho a minha fala. E eu quero também, de novo, agradecer novamente ao convite à Adriana, aos colegas, à IFLA, a Seção de Bibliotecas Públicas, ao GT Serviço de Bibliotecas para Pessoas Vulneráveis, à minha equipe querida da Rede Baixada Literária, e dizer que qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me entrar em contato por e-mail ou pelas redes sociais. Também, para seguir com outras novidades e iniciativas, entrem nas plataformas e redes sociais da Rede Baixada Literária. E dizer também que para a gente continuar esperançando, né? Como diz Paulo Freire, indo atrás e não desistindo, porque esperançar é ser capaz de buscar o que é viável para fazer o inédito. Esperançar significa que não podemos nos conformar. Então, não nos conformemos, pois logo estaremos, assim, com a melhor aglomeração que sabemos fazer, aglomeração de afetos. Muito obrigada. Maravilha, Isa, maravilha, muito lindo. Então, vou chamar, as perguntas podem ser feitas aqui pelo chat, tá, gente? E a Isa segura um pouquinho aí, vamos voltar ao Pierre para sua apresentação. Fala, Pierre. Ok, vamos tentar. Deixa eu me achar aqui. Acho que agora vai. Está dando para ver? Perfeito, Pierre. Ótimo. Então, espera aí. Oxa, acabei me perdendo um pouco aqui. Bom, então, sou Pierre, né? Quero agradecer, né, novamente por estar aqui e queria dar um contexto a essa minha apresentação, né? Eu falo aqui de São Paulo, né? E eu queria lembrar que em meados dos anos 2000, mais para o fim dos anos 2000, diante da situação de abandono que em boa parte viviam as cerca de 900 bibliotecas públicas do Estado, né? A Secretaria de Cultura do Estado, a unidade de bibliotecas da Secretaria, promoveu um seminário internacional Biblioteca Viva, reunindo as bibliotecas em torno da ideia de compartilhar experiências e discutir o que seria o papel dessas bibliotecas públicas no século XXI, no nosso país, no nosso Estado. Começamos, então, a falar de bibliotecas vivas, começou-se a falar de bibliotecas vivas e o que as caracterizaria. E foi dentro dessa discussão e da necessidade de expressar essas ideias através de um projeto concreto de biblioteca pública que, entre outras iniciativas, surgiu em 2010 a Biblioteca de São Paulo. Ela foi construída sobre os escombros da maior prisão da América Latina, que vocês veem na imagem à esquerda, né? E foi formada para funcionar como um campo de experiências, de experimentação de práticas de biblioteca pública em relação com o SISEB, com o Sistema Estadual de Bibliotecas, né? A diversidade de públicos e de serviços são a marca característica da BSP e da sua irmã, a Biblioteca Vila Lobos. Até o início de 2020, elas recebiam, cada uma, cerca de 30 mil visitas ao mês, entre jovens, adultos, idosos, bebês e seus pais, pessoas em situação de rua, estudantes de escolas técnicas, faculdades e escolas
de primeiro e segundo grau, crianças das comunidades do entorno e todo tipo de pessoas com todo tipo de projeto ou necessidade, né? Com a ideia de colocar essas bibliotecas, essas pessoas no seu centro, né? A biblioteca vinha se tornando, vinha se construindo como uma espécie de praça cultural. Ao mesmo tempo, nós vimos no Estado e no país algumas experiências bem-sucedidas de bibliotecas públicas surgindo, né? Mas convivendo com muita biblioteca pública abandonada e, ao mesmo tempo, com um movimento crescente, nascente, crescente e pulsante de bibliotecas comunitárias, tentando suprir as deficiências do Estado em vários territórios, né? E é dentro desse quadro que chega o ano de 2020. Vamos lembrar que, no caso específico do nosso país, além da situação complicada da maioria das bibliotecas públicas, nós fomos tomados pela pandemia na sequência de uma terrível e prolongada crise econômica e social, e estávamos e continuamos debaixo de um governo federal negacionista e declaradamente refratário à cultura. Nesse contexto, os efeitos da pandemia se multiplicaram, né? A Adriana já mostrou os números, né? Além das mortes, milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza e precisavam, antes de qualquer coisa, de alimento e de proteção à saúde. Nós vimos, apesar de tudo, iniciativas de bibliotecas florescendo no meio disso tudo e tentando responder às questões mais importantes, né? Diante do fechamento das bibliotecas e de sua ocasional volta provisória, debaixo de fortes restrições, serviços foram surgindo. E, antes de tudo, os serviços ligados a suprir as necessidades básicas das comunidades. As primeiras iniciativas efetivas das bibliotecas, em grande parte, partiram de bibliotecas comunitárias e algumas públicas também, né? E diziam respeito a isso, a distribuir cestas básicas, a distribuir artigos de proteção, máscara, álcool, né? E certamente a distribuir informação válida no contexto da pandemia. Outros serviços foram aparecendo, né? Entre eles, por exemplo, serviços de entrega de livros em domicílio, como, por exemplo, esse caso de Juína, no Mato Grosso, né? Algumas bibliotecas, como a Biblioteca Municipal de Pardinho, criando drive-thrus, quer dizer, meios de as pessoas poderem usufruir dos serviços, né? Serviços de programação, como o da Biblioteca Pública de Jundiaí, como esse maravilhoso caso que a Isadora nos mostrou, que é um projeto exemplar pelo seu envolvimento com a comunidade, quer dizer, não é um projeto para, é um projeto de, né? E com, né? E nos locais onde começou a ser possível algum trabalho presencial, né, foram retomados programas, tipo programas de conversa com criadores de oficina, criadores e oficinas de criação e por aí afora, né? Todas essas iniciativas se confrontaram com questões essenciais que passaram a se impor, né? E que, na verdade, são apenas a reformulação das questões essenciais de sempre para as bibliotecas públicas, né? Que a pandemia simplesmente exponenciou, né? Ampliou, né? Nesse momento, eu gostaria de passar a relatar um pouco da perspectiva de uma biblioteca, que é a BSP, como é que a gente viveu, entre erros e acertos, esse pensamento, quer dizer, como é que a gente criou esse pensamento de o que é que nós temos que fazer nesse momento, né? Quero lembrar que a primeira tendência da gente, tão logo as bibliotecas fecharam, foi sair correndo, produzindo programas via internet, produzindo um monte de coisa que, muito rapidamente, em questão de poucos dias, nós percebemos serem irrelevantes, em sua grande maioria. Quer dizer, serem programas que não era chovendo molhado, não correspondia exatamente ao que era necessário.
E aí a gente começou a se perguntar o que é que nós temos que fazer, né? E o caminho para responder essa questão, como costuma acontecer nesses casos, né, era óbvio, né? O nosso coração são as pessoas, são as comunidades. Nós temos que reconstruir nossos serviços a partir desse fundamento óbvio e essencial. Era, portanto, o momento para reafirmarmos a reconstrução do papel da biblioteca como biblioteca viva de verdade, né? Agora, literalmente, contra a morte. E, a partir disso, 3 questões a equipe se colocou para se responder de forma muito específica, né? A primeira é quem é o nosso, entre aspas, público. Para além de discutir a terminologia, né, na verdade, quem são as pessoas que estão ou deveriam estar no centro das nossas atividades, né? E a gente não queria para isso nem resposta genérica, nem resposta teórica. A gente queria uma lista de pessoas, né? Ou de grupos de pessoas, né? Cada uma com suas especificidades, né? A segunda questão era e é quais os meios efetivos para entrar em contato e para estar em contato com essas pessoas. E, de novo, não valia responder pela internet, né? Porque a internet, em primeiro lugar, são muitas coisas diferentes, e, antes de tudo, porque o acesso à internet no nosso país não é nada, está muito longe de ser universal, né? E mesmo para aqueles que têm acesso, ainda é muito frequentemente de muito má qualidade, né? A questão era saber, cada uma dessas pessoas que a gente tinha, ou grupos que a gente tinha listado, qual o meio efetivo de entrar em contato, fosse qual fosse, né? E, a partir daí, aí sim, qual o serviço mais relevante nesse momento e dentro da nossa missão que nós podemos prestar a cada um desses grupos ou dessas pessoas. E, naturalmente, a primeira resposta veio por aqui mesmo, né? Mas começaram a surgir outras questões, né? Parte expressiva do nosso público, cerca de 20% a 25%, tanto na BSP quanto na BVL, são pessoas em situação de rua. Nós estávamos muito aflitos em como contatar e como atender, como dar suporte a esses grupos, né? Telefone, WhatsApp, quem não tinha esse recurso, como fazer, né? Procuramos, entre outros meios, os albergues que algumas dessas pessoas continuavam recorrendo, né? E esbarramos na questão das conexões, como prover conexões. Tivemos que, portanto, começar a tentar resolver problema de conexão de albergue, né? E isto passou a fazer parte da missão, né? E aí, tão logo conseguimos melhorar essas condições, né, fazer reuniões remotas em que a essência do serviço era, primeiro, oferecer atenção, oferecer escuta e conversar, né? E depois, ocasionalmente, eventualmente, oferecer atividade, serviço, até livro, se fosse o caso, né? Outro serviço relevante que a gente prestava presencialmente era formação em internet, em smartphones, em uso de internet, principalmente para a população idosa. Agora eles estavam precisando mais do que nunca disso. Como fazer isso tendo perdido justamente as conexões com eles, né? E aí começamos, através de telefone, em primeiro lugar, ligações telefônicas, a engajar essas pessoas, ensiná-las a entrar e usar o WhatsApp. Aí começamos a usar o WhatsApp para poder engajar elas numa espécie de letramento digital para enfrentar a pandemia, né? Um outro tipo de atividade que nós considerávamos relevante era a atividade destinada a pais com suas crianças na idade pré-escolar, na primeira infância, né? Oferecendo, não se tratava de oferecer leitura, mas de oferecer, antes de mais nada, um ambiente carregado afetivamente, muito positivamente, em torno da herança cultural, das famílias, das histórias, etc., né? Agora, a questão era justamente tratar de ajudar os pais a fazerem esse tipo de atividade com suas crianças,
remotamente. Então, a conversão do programa era converter o programa num programa de formação para pais. Evidentemente, uma experiência que logo deu certo, nós tínhamos clubes de leitura presenciais que eram muito ativos, começamos a convertê-los para clubes de leitura virtuais, utilizando livro físico, e-book, audiolivro, o que estivesse ao dispor, né? E conseguimos reproduzir essa experiência numa parceria muito feliz com a FEBAB, né? Com crianças, né? Fazendo clubes de leitura com crianças. Neste caso, com a FEBAB, fizemos um clube de leitura em torno das ODS, participando da iniciativa ligada às bibliotecas públicas e sua relação com a Agenda 2030 da ONU, né? Nesse caso aqui, eles estão lendo um livro da Ana Maria Machado, né? E, por fim, naturalmente, no âmbito do CISEB, a grande questão era discutir todas as questões da informação, primeiro da circulação de informação entre as bibliotecas sobre protocolos de retomada, modos de agir durante a pandemia e a constituição de repositórios de conhecimento para bibliotecas, né? Por fim, a tão falada biblioteca digital, o que no Brasil não é nada óbvio, principalmente considerando que para bibliotecas públicas a oferta de conteúdos digitais só começou a existir efetivamente no país no finzinho de 2019, e com muita dificuldade, né? Mas nós estamos vendo algumas dessas iniciativas indo para frente, além da BSP Digital, né? Nós aprendemos ou reaprendemos muitas coisas, certamente, né? O mundo do acesso remoto, das relações virtuais, das ações via internet, muitas vezes tendem a nos sugerir, no entanto, ações de distanciamento, que envolvem distanciamento, que envolvem pensar em ações em massa, em comunicação distante, né? E a realidade, na verdade, provou que é exatamente o contrário que era necessário. A Michelle Petit, vocês sabem, conhecem, né? Ela diz que, na verdade, não são as bibliotecas que transformam as pessoas, mas as bibliotecas oferecem os meios para que pessoas transformem pessoas, né? E nunca foi tão evidente quanto agora a absoluta necessidade de contato pessoal, de contato personalizado. Isso continua sendo a essência e é cada vez mais a chave dos serviços. É a Gabriela escutando o Chico, o Fernando com o Sérgio e o Ricardo, são pessoas se relacionando e discutindo suas questões. Nosso desafio, portanto, é voltar continuamente ao básico, é pensar só a partir daí as ações e inovações eventuais, né? É continuar repensando, discutindo, reconstruindo, alimentando nossas relações e nossos serviços com as pessoas e com as comunidades no centro de tudo. Eu queria agradecer a todos, quer dizer, eu acho que estou em ótima companhia aqui, agradecer ao CISEB, às equipes do CISEB, das bibliotecas, de todas as bibliotecas públicas e comunitárias que estão engajadas nessa luta em nosso país, e agradecer ao Comitê de Bibliotecas Públicas da IFLA por fazer essa sessão em português e nos permitir compartilhar. Muito obrigado. Obrigada, Pierre. E agora a Marilena fará a sua apresentação também. Depois a gente já tem várias perguntas aqui e a gente vai passar para um debate. Por favor, Marilena, seja bem-vinda, a palavra é sua. Tá sem som?
grande. Todo lugar é lugar de biblioteca. Lugares sem cor se transformam pelas mãos de seus moradores em biblioteca viva. A cada local, um ambiente. Se não há espaço, transformamos a praça em lugar de encontro. Transformamos o campo de futebol, lugar de contar histórias. Basta um tapete, nada nos impede de seguir na luta. Se há espaço, buscamos transformá-lo em local agradável. É nossa forma de dizer, seja bem-vindo. Aqui, na Biblioteca Viva, você pode ler o que quiser, como quiser e onde quiser. É a liberdade plena. Nossa luta é para que as bibliotecas sejam locais de encontro das pessoas que habitam o território. Encontro com o outro, consigo mesmo. Lugar de múltiplas atividades. Por tudo isso, mesmo pequena, pois tamanho não importa, a Rede Beija-Flor foi contemplada com o prêmio IPL no ano de 2019. Venha ser um voluntário da Rede Beija-Flor. Lute conosco pelo direito à leitura e à literatura. Vamos fazer de Santo André uma cidade leitora. Bom, vocês já disseram muitas das coisas que eu gostaria de dizer, né? Também estou muito feliz de estar aqui com as pessoas com quem eu tenho identidade, né? Identidade de buscar fazer desse país um país melhor, né? Um país mais democrático, humano, e que as bibliotecas têm um papel que é fundamental. Eu não vou repetir um conjunto de coisas que vocês já disseram, até mesmo para poder entrar nas questões mais específicas sobre a forma como nós tateamos nesse período, que é o período que nos toma pelo medo, pela proximidade da morte, pela fome. Então, é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar. Antes de falar, só vou fazer uma correçãozinha do que a Adriana falou logo de início. Eu não sou mais presidente da Rede Beija-Flor. A presidente é a Maria Helena Vilar e Vilar, porque a gente tem um sorteio e meu tempo de presidente já passou. E, diferentemente daqueles que ocupam cargos no executivo, que uma vez presidente, sempre presidente, na Rede Beija-Flor nós não somos assim. Né? Eu hoje sou uma voluntária, como outra qualquer, da Rede Beija-Flor. Né? E, Nuno, eu gostaria de te dizer que eu quero começar com a leitura de um pequeno trecho da Pedagogia do Vírus, que foi escrita pelo Boaventura, que no processo de tatear o que é que nós faríamos, uma das nossas referências foi o livro que ele escreveu. E ele escreveu: a melhor maneira de sermos solidários uns com os outros é isolarmos-nos uns dos outros e nem sequer nos tocarmos. É uma estranha comunhão de destinos. Esse era o nosso desafio. O que a gente faria nesta situação que a gente não podia mais se encontrar com as pessoas que nós nos encontrávamos na praça, no campinho, na esquina, na rua, nas nossas bibliotecas, né? Então, eu gostaria de dizer que a gente tem vivido o período da pandemia muito a partir do que nós vivemos antes da pandemia. Porque antes da pandemia, o nosso exercício foi de nos enraizarmos nos territórios que a gente atua até hoje. E esse enraizamento produziu laços, produziu laços muito fortes, muito fortes. Depois de um mês de ter iniciado o isolamento social, a gente recebe um primeiro zap. E nesse zap era a dona Meire que dizia: nós estamos precisando de comida e de livro
para as crianças poderem ficar em casa. Esse foi o pedido de socorro da Dona Meire. E era preciso que a gente ouvisse Dona Meire. Uma Dona Meire que não tem acesso a um bom sinal de internet, cujo único canal de comunicação conosco era o celular. Então, nós estudamos o acesso à internet, vimos que 1/3 da população brasileira não tem acesso, a maioria tem celular, mas o sinal é péssimo, toda hora cai, mas era o nosso canal de comunicação. Então, muito bem, as pessoas precisavam dos livros em casa, além da comida. Então, a primeira coisa que nós associamos ao nosso trabalho de fazer concreto, direito, a leitura, ao livro e à literatura, foi o do cuidado. Aí na Europa a gente fala de care, né? Aqui é o cuidado, né? Como é que nós íamos cuidar dessas pessoas sem abandonar a questão do direito ao livro, à leitura e à literatura? A primeira decisão que nós tomamos, que não foi uma decisão fácil, a gente decidiu que nós doaríamos todos os livros que tínhamos nas nossas bibliotecas comunitárias. Nós convivíamos com a morte, convivemos até hoje. Nós vamos guardar os livros para quê? Então, decidimos doar todos os livros e pensando, no futuro, vamos refazer o acervo. E recorremos aos nossos amigos todos. SP Leitura, CISEB, recorremos à FEBAB, recorremos ao Instituto Emília, recorremos à Litera Sampa e a todos os amigos. Nós precisamos de livros para doar junto com as cestas básicas. E as cestas básicas nos associamos a um movimento de favelados que existe aqui na nossa cidade, que é Santo André. É uma cidade riquíssima. Dos mais de 5.000 habitantes, Santo André, que é onde a Rede Beija-Flor atua, Santo André é a 14ª cidade mais rica do país. No entanto, ela tem bolsões de pobreza, que é uma coisa inadmissível. Então, era preciso fazer algo diante da desigualdade que a população da nossa cidade vive e vive de forma mais aguda até os dias de hoje. Então, a nossa opção foi conversar com as pessoas pelo celular. Nós não fizemos lives, nós não gravamos nada, foi tudo pelo celular. A experiência de falar com as pessoas pelo celular foi nos conduzindo, em primeiro lugar, para dentro da casa das pessoas. Quando fazíamos uma ligação via celular com vídeo, a dinâmica da casa aparecia na telinha do celular. A pessoa que batia na porta da Dona Maria, o filho que chegava, o outro que pedia comida, a televisão que estava ligada, o outro que estava deitado no sofá, a briga que acontecia ao lado da pessoa. Nós entramos na intimidade da casa das pessoas. Não para tratar da intimidade de cada casa, mas para perceber onde é que nós estávamos e o que é que nós podíamos fazer diante daquela situação. Então, nós tateamos, né? E a gente costuma dizer, como beija-flor, a gente não parou de bater as nossas asas. Nós somos muito pequenos mesmo, né? Mas a gente não deixou de bater as asas desde o primeiro momento até hoje. E o que foi que nós percebemos? Assim como na Biblioteca Viva, as atividades são múltiplas, também no caso da conversa pelo celular, as atividades múltiplas foram aparecendo. O Gabriel, que é um jovem de 17 anos, ele dizia, eu adoro pintar, mas eu agora estou sem tela. O que a gente fez? Mandou tela, mandou tinta, mandou pincel. E o Gabriel continuou pintando. Mandamos livros de pintores para o Gabriel, que hoje é um dos membros da Rede Beija-Flor. Agora, o Gabriel, a gente conheceu antes
da Covid, a gente conheceu antes do isolamento, o que permitiu que essa relação fosse se aprofundando. Hoje ele é um dos militantes da Rede Beija-Flor e ele deverá inaugurar a abertura de uma de nossas bibliotecas com os quadros que fez. E hoje ele se autodenomina como fotógrafo da rede. Então, ele tira as fotografias, porque ele está próximo ali de uma das bibliotecas, né? Ele manda para a gente. Essa é uma das histórias. A outra história é de um menino de 9 anos, que adora revista em quadrinhos. Então, providenciamos a revista em quadrinhos e mandávamos para a casa do Levi, porque era isso que ele gostava. E nas conversas que tínhamos com ele, a gente também criou uma coisa que se chamava Vamos ao Cinema Sem Sair de Casa. Pela telinha do celular, a gente passava um filme que, à época, o SESC promovia uma sessão de cinema gratuito para as crianças. A gente projetava para o Levi e ele assistia da casa dele. E a gente conversava. A mãe assistia junto, sentava, e a gente conversava sobre os filmes que Levi ia assistindo. O outro gostava, o outro jovem, de revista em quadrinhos, né? Providenciávamos as revistas em quadrinhos e mandávamos. Existiu um elemento que foi fundamental para a gente, que era o Uber. Nós encontramos uberistas que levavam os livros, as telas, os pincéis, as tintas, inclusive materiais, para que a dona de casa, que não encontrava mais o seu lugar dentro da casa, porque estava habituada a fazer limpeza na casa dos outros, ela precisava fazer alguma coisa, levou tempo para a gente descobrir juntos o que fazer. Ela adorava plantar. Muito bem, juntamos todos os recipientes de plásticos, grandes, pequenos, mandamos fotos da Pinterest para ela, via celular. O que a senhora acha de plantar coisas assim, assim? Analfabeta. Então, ela via, a senhora quer os plásticos? Quer? Então, nós mandávamos os plásticos e lá vinha o Uber para poder levar tudo isso para as pessoas. Então, tem sido uma construção a partir da escuta do outro. Dá para a gente contar inúmeras situações dessas, mas uma escuta que já acontecia antes e que se manteve ao longo da pandemia e que veio se transformando em outra coisa nesse momento. Então, o Clube do Livro, o clube de leitura que foi montado, ele começa em 2019, numa escola pública do ensino médio, e na semana passada ele se concretizou. Ele se concretizou a partir da leitura de um livro de contos da Conceição Evaristo e da escrita de poesias e de contos por esses jovens que a gente teve contato desde 2019 e que neste processo de relação foram se transformando. Então, é absolutamente fundamental, do nosso ponto de vista, que a gente se enraize. As bibliotecas precisam ter uma relação que é duradoura, permanente, de respeito, de vínculo afetivo com as pessoas com as quais se relaciona, né? E tentar descobrir, inclusive, no encontro com elas, quais são os seus interesses. E que a gente possa se encontrar na biblioteca, seja via celular, seja num espaço físico que a gente um dia vai voltar, né, para construir um lugar que seja comum para as preocupações que nós temos e as preocupações e as questões que essas pessoas também têm. Então, esse processo todo que nós temos vivido nesse período tem nos ensinado muito, muito do que significa a escuta sensível, mesmo sem que a gente vá até a casa das pessoas fisicamente, né? Porque a gente tem ido, essa que é a grande questão, e tem ido pelo canal que temos, né? Outros laços foram construídos durante a pandemia, porque ao enviar as cestas básicas junto com o movimento dos favelados daqui de Santo André, mandávamos sempre um bilhetinho: fique em casa, se você puder, use álcool em gel, a máscara, né?
E se você quiser falar sobre o livro que estamos mandando, pode ligar para este número. Compramos um chip, cuja função era conversar com as pessoas que estavam recebendo pela primeira vez o nosso contato. E desse contato, novas relações se estabelecem, o que permite que a gente possa pensar, inclusive, o que será de nós, né, quando um dia nós pudermos abrir. Um dos meninos que a gente tem contato, que mal sabe falar para a palavra biblioteca, ele diz: logo, logo serei como vocês. Vou ler muito e serei um bibliotecário. Porque para ele, bibliotecário, né, é um termo que ele incorporou como bibliotecário, né? Então, para nós, receber tudo isso é de uma alegria, porque não é só alegria no sentido de estar feliz, de sorrir, não, porque a morte ronda a gente o tempo inteiro, a todas essas pessoas que não conseguem fazer isolamento, né? Mas como a vida continuou, e continuou cheia de dramas e dilemas, que a partir de uma outra noção, que é a noção de cuidado, nós tivemos que construir a nossa forma de ser enquanto Rede Beija-Flor nesse período de pandemia. Enfim, são múltiplas experiências e a gente sempre brinca. Nós um dia vamos escrever sobre tudo isso, né? Evidentemente que teremos que estar vivos, mas nós vamos escrever sobre tudo isso, porque eu diria que é uma belíssima lição de que como é que no isolamento social, que o nosso presidente morte, tal como foi cunhado pelo nosso querido autor Inácio de Loyola Brandão, no primeiro semestre do ano passado, mal sabia ele que chegaríamos no que nós estamos chegando hoje, né? Então, apesar dele, a humanidade que carregamos em nós continua, né? E que somos capazes, mesmo muito pequenos, de tocar a vida em frente, de ter esperança num futuro que seja melhor para todo mundo e não só para alguns da nossa cidade. Então, esse tem sido o nosso trabalho nesse período de Covid. Bom, obrigada, Marilena, obrigada a todos. Eu preciso fazer uma correção na minha fala, porque eu acho que eu estava muito emocionada, estou mais emocionada ainda por isso estar acontecendo, né, neste momento, mas queria dizer que se a gente está aqui nesse primeiro evento da IFLA, é porque pessoas também foram sensíveis à escuta, né, de uma língua que não é a língua oficial da IFLA. Então, eu queria agradecer muito à Chair, a Margaret Allen, da Austrália, que é a nossa Chair, a Jenny Coel, que é a nossa secretária. Jenny, muito obrigada, Jenny me ajudou muito. Então, eu quero agradecer os dois comitês por essa possibilidade de a gente estar promovendo esse painel. Bem, temos perguntas, temos comentários e temos pouco tempo, então nós vamos tentar, porque eu acho que aqui a gente poderia falar mais, né? A gente poderia tomar o tempo todo do evento, mas vamos lá. Vou começar por alguns comentários. A Alzira Nogueira, ela disse assim que ela tem feito doações de livros físicos, divulgou no jornal e na rádio, encomendam por telefone e ela entrega no bairro, então também uma ação, né, de pessoas que estão aí atendendo. O Vitor Rebelo diz que a experiência da leitura ultrapassa todos os obstáculos e revela a singular capacidade de transformar o ser humano. É um pouco isso que nós estamos falando. E como primeira pergunta, eu queria fazer uma pergunta que veio para o Nuno, bem pontual, Nuno, da Silvia Chagas. Ela pergunta se vocês higienizam os livros ou deixam em quarentena. E se deixam em quarentena para depois, para poder ser usado, quantos dias que vocês adotam essa quarentena? Sim, essa preocupação com a higienização foi uma questão que foi sempre muito levantada, embora os estudos que depois foram saindo, realmente o risco de contágio pelo papel era um risco baixo. Nós apostávamos tudo na higienização,
e focava muito essa questão, a higienização das mãos, à entrada, à saída e em casa das pessoas. Isso focávamos muito essa questão, a higienização das mãos. Era sempre o nosso foco. Os livros, nós realmente no início começámos, nós estamos a falar de uma biblioteca itinerante, com um espaço muito reduzido. Alguns dos nossos utilizadores não sabem ler nem escrever, portanto, muitos deles não iam à biblioteca à procura de livros, mas aqueles que iam à procura dos livros, esses livros no início realmente ficavam em quarentena de 10 dias. Mas com o avançar da situação, fomos aligerando para 5 e ficou nos 5 dias. Ficavam guardados dentro de uns sacos plásticos, eram higienizados à entrada, eram higienizados à saída. Quando entravam, eram higienizados, colocados dentro de um saco plástico e ficavam ali durante 5 dias. E pronto, não tivemos nenhum caso de contágio direto, por isso, mas claro, foi uma preocupação e a nossa informação vinculávamos constantemente era a preocupação com a higienização das mãos, sempre, muito, muito importante, à entrada, à saída e em casa. Era esse o nosso foco, da informação que transmitíamos aos nossos utilizadores. E outra pergunta também bem pontual para você, Nuno, é se do Antônio Carlos, algum investimento público pensado para aquisição de publicações digitais para a Biblioteca Móvel? Não. Como eu disse, a grande maioria dos nossos utilizadores são pessoas com uma certa idade, são idosos, não dominam essas tecnologias de leitura digital. E, portanto, a questão da leitura digital, no nosso caso, não é de todo a nossa prioridade. Nós apostamos, essencialmente, nos livros em papel, para aqueles que sabem e gostam de ler, mas pronto, o nosso foco é realmente outras pessoas que não sabem ler nem escrever, mas que de 15 em 15 dias estavam lá à nossa espera e estão à nossa espera. E, portanto, é com essas que nós trabalhamos. E essa questão da literatura digital não é de toda a nossa prioridade. Agora, uma pergunta para todos vocês, a da Cleonice, que faz parte também do nosso GT de acessibilidade da FEBAB, ela pergunta, como vocês perceberam, né, o atendimento para as pessoas com deficiência nesse momento de pandemia? Você quer começar, Pierre? Conseguiu escutar? Oi, estou escutando, sim. Naturalmente, o atendimento às pessoas com deficiência, que já era complicado, né, ficou mais complicado ainda, né? E principalmente no primeiro momento houve muita perplexidade, na verdade, sobre como fazer isso. E, de novo, quer dizer, a saída é sempre falar com as pessoas, né? Quer dizer, perguntar como é que a gente pode atender, o que a gente pode fazer, o que está à disposição. Então, foi através desse tipo, por isso que eu insisti muito no vínculo, na questão dos vínculos pessoais. Quer dizer, a questão era perguntar às pessoas o que elas precisavam. E aí a gente começa a descobrir os modos de atender, né? Que às vezes são por envio de material, às vezes são simplesmente por uma conversa, claro, depende da pessoa e depende da especificidade de cada caso, né? Mas o segredo sempre foi, a dificuldade sempre foi vencida através, primeiro, da escuta, do contato e de escutar as questões. Isadora, você quer comentar também? Desculpa, Marilena, pode falar então, primeiro. Nós tivemos, dentre as ações todas que desencadeamos, houve escolas cujas professoras pediram livros para os seus alunos. É interessante porque as escolas não fizeram isso, né? E mesmo as bibliotecas públicas não fizeram isso aqui na cidade. E aí eles pediam para a gente que nós, que não temos nada, somos uma associação pequena, eles pediam livro para a sala inteira. Muito bem. Quem a gente conseguiu atender, nós atendemos e mandávamos livros para a sala inteira, tá bem? Mandamos para várias salas, conseguimos fazer kits de leitura e mandar. Numa dessas salas,
uma das crianças, ela era cega e tinha 4 anos. E, evidentemente, que ela vivia um drama, porque não estava mais acompanhada por ninguém nesse período. Então, muito difícil. A mãe tinha um conjunto de dificuldades para lidar com essa criança e pediu socorro, né? Ela pediu socorro. Então, o Pierre dizendo, é preciso que haja escuta. E uma das pessoas que faz parte da rede Beija-Flor, ela trabalha com educação para pessoas deficientes, então produziu um conjunto de materiais específicos para essa criança, e lá foi o Uber entregar um material com as orientações para a mãe poder trabalhar com as crianças. Então, eu diria assim, tudo isso são sinais para a gente do abandono que essas pessoas estão vivendo, né? E que o setor público, né, o Estado, tem deixado abandonado, né? O medo da morte, eu acho que é um medo real, ele está posto, mas como é que nós nos colocamos uma coisa que é a seguinte, somos essenciais para as pessoas, não são só os médicos, os enfermeiros, nós somos essenciais nessa história. Então, eu diria que aqui em Santo André, as bibliotecas públicas não se deram conta disso. Então, a gente imagina que muita gente ficou abandonada nesse processo. Muita gente. Nós, com os poucos contatos que temos, tivemos acesso, então imagina se nós pegássemos a cidade toda. Isa, quer também colaborar com a resposta, por favor? Eu concordo com o Pierre, eu acho que é um momento muito complexo, né? Assim, e a escuta, nesse sentido, eu acho que é a primeira ferramenta. Então, quando a gente estava fazendo a distribuição das cestas básicas, era o contato que a gente tinha, de fato, com as famílias que não tinham nem celular, né? Então, uma das famílias na Biblioteca Comunitária União do Saber, que eu estava presente, um dos filhos era cego. E a gente tinha alguns livros do projeto Leia para uma Criança, que foram passados também para Braille, né? E aí a gente conseguiu dar o livro em Braille. Então, foi uma coisa muito especial, assim, né? Porque a gente não tem tantas pessoas que chegam nas bibliotecas comunitárias com deficiência. A gente já teve autistas, já teve cegos e surdos. Mas, é claro, isso aí tem audiobooks, o próprio podcast é uma forma, né, de lidar até com esse tipo de dificuldade, né? Isadora, já que você está com o microfone aberto, tem uma pergunta direta para você. Como você analisa a fala do infeliz, a fala infeliz do infeliz que diz que pobre não lê? Não vamos citar o nome para não aumentar a trend topics do infeliz. Não. É difícil, assim, sabe? Porque eu vejo que existe uma intenção muito, muito clara nesse discurso de que só os ricos leem, né? É um discurso liberal que faz parte de uma inescrupulosa reforma fiscal de um ministro. Você não quer que eu cite o nome, porque eu gosto de citar. Mas só que todas essas reformas, elas vêm acontecendo nos últimos 5 anos, elas fazem parte de um projeto genocida de um governo, né? E isso que pobre não lê é um argumento de manutenção de classes e também de dificuldade de acesso ao conhecimento. Porque o nosso próprio presidente diz que o livro tem muita letra, ele não gosta. Então, aí a lei de incentivo, inclusive, passa por esse crivo, né? Que, assim, todos os livros têm esses viés ideológicos, ele quer incutir isso, porque a educação para ele não tem que ser libertadora, e Paulo Freire é um lixo. Então, o que eu vejo é que os ricos vão continuar comprando os livros e os pobres, que têm o desejo de adquiri-lo, vão ficar cada vez com mais dificuldade de comprá-lo, né? Mas, além disso, né, essa taxação dos livros, ela prejudica também pequenas livrarias, autores independentes, distribuidoras, ou seja, toda uma cadeia do livro, e que faz com que a concorrência, por exemplo, com a Amazon, seja desleal e cada vez mais discrepante. Então, se pobre não lê, bom, eu quero saudar aqui a Elisa Machado, que é uma das autoras desse livro aqui, ó, O Brasil que Lê,
né, que esse livro ele desmente absolutamente todo esse argumento falacioso que pobre não lê, né? E agora, quer movimentar a economia? Tem jeito. Ao invés de facilitar ainda mais a vida de caras como o Jeff Bezos, por que não taxa as grandes fortunas, as grandes heranças e para de perdoar dívidas de empresas bilionárias? Mas como bom covarde que o nosso ministro é, né, a covardia com os mais vulneráveis é bem mais fácil. Então, nesse sentido, a gente vê como que essa taxação ela é horrível. Obrigada, querida. Você mostrou o livro da Elisa, né? A Elisa e outros autores, né? Isso, a Elisa e outros autores. O problema é que tem que ler o livro, né? Como disse, assim, tem muita letra. Você lê esse livro, você vai ver que cai por terra todo esse argumento, O problema né? é ler, né? Olha, tem vários comentários aqui, o pessoal dizendo aqui no chat que as falas foram muito inspiradoras, que tem uns fãs do Nuno aqui falando, acompanha o seu trabalho, tem muitas falas nesse sentido, a Rosa Domingues comentando, né, sobre o papel urgente das bibliotecas públicas e comunitárias para além da literatura, né, reforçando aí tudo que vocês estão falando. E eu queria trazer mais uma pergunta do Jorge Prado, que é o nosso presidente da FEBAB. Queria que agora eu vou começar pelo Pierre. Que preocupação vocês têm considerado com mais afinco para as bibliotecas no pós-pandemia? Como estão se preparando num mundo mais desigual desde 2020? Eu acho que essa é a questão de fundo para a biblioteca pública, né? Eu acho que eu cada vez mais tenho a sensação que toda essa história da pandemia é uma lupa para uma realidade que está aí há muito tempo e que a gente tem que lidar, tem que, né? Fica parecendo assim, ó, já que vocês não estão enxergando, deixa eu aumentar bem o problema para vocês enxergarem direito. Dá um pouco essa sensação, né? E a grande questão, quer dizer, quando a gente pensa, ok, qual é o papel? O que nós vamos ter que fazer, né? O que temos que fazer agora e o que teremos que fazer aí para frente, né? E a questão que surge, eu acho que alguém, inclusive, comentou aqui, é a questão, eu vou chamar dos letramentos, né? De um jeito muito aberto, né? Para esse termo, né? Sem me prender muito às definições acadêmicas e tal, tá? Mas a biblioteca ser a porta, se manter sempre como uma porta aberta para o encontro entre as pessoas e para o encontro das pessoas com o conhecimento que elas buscam. E, para isso, não basta oferecer só materiais, né? Tem que oferecer meios para que se aceda a esses materiais, para que se lide com esses materiais, né? Então, bibliotecas são centros de atividade mesmo, de atividade entre pessoas, de trocas entre pessoas, né? Mas são também centros de letramento, dos vários letramentos, de letramento digital, por que não? De letramento eletrônico, sei lá, mas principalmente de letramento, eu chamaria de letramento social. E eu acho que as bibliotecas têm que pôr foco nisso. Letramento de solidariedade, de escuta, de afeto, de empatia, né? Dessas habilidades tão, né? Relegadas, né? Marilena, você quer... do cuidado é preciosa, né? Deixa eu completar. Marilena, você quer... Vou falar. Eu queria completar o que o Pierre acabou de dizer, no sentido do combate à desigualdade. Santo André tem uma rede de bibliotecas públicas muito significativa, muito importante em termos numéricos. E nós mapeamos essa rede, colocamos no mapa, né? E o que a gente se dá conta? As bibliotecas, elas estão concentradas em determinados espaços da cidade. E os locais mais pobres, eles estão desprovidos de bibliotecas. Então, nós temos aqui, inclusive, um projeto que nós vamos colocar
a periferia no coração do sistema de bibliotecas desta cidade. Essa é a nossa luta, né? Então, o sistema que Santo André vai ter que agora se deparar com a produção de um sistema, porque é uma questão de ordem legal, tá certo? E, evidentemente, que nós vamos ter que discutir como é que esse sistema vai se estruturar, né? E, do nosso ponto de vista, ele tem que se estruturar para incorporar aqueles que não têm tido direito a, né? Aqueles que foram excluídos até o momento. Então, e para isso, há dois movimentos. Um deles é de que as pessoas possam ter os espaços, evidentemente, bibliotecas, centros de cultura, mais próximos dos locais onde elas moram, mas que eles também tenham o direito de ir para outras bibliotecas que são especializadas. Santo André tem biblioteca de dança, tem biblioteca de teatro, e as pessoas têm o direito de ir. Então, é necessário pensar num sistema complexo, não só de instalação de plataformas físicas, mas também de mecanismos de mobilidade para que os desiguais possam ocupar esses espaços, né, e ter direito a. Acho que esse é um enorme desafio que qualquer executivo que tenha um mínimo de sensibilidade para os cidadãos que vivem no município que eles dirigem tem que se deparar, né? Não dá para achar que isso é coisa da esquerda, que isso é coisa de quem não, né? Então, basta olhar, não dá mais, né? Então, acho que, no caso de Santo André, isso para nós é cristalino, né? A gente pôs no mapa, né? O prefeito daqui, a secretária daqui, o gerente de bibliotecas daqui, não verá se não quiser, tá certo? Então, acho que, para o combate à desigualdade, isso é absolutamente fundamental. Queridos, nós temos 3 minutinhos, então queria que o Nuno falasse algumas palavras, já que a Marilena já falou, o Nuno falasse, depois a Isadora, e a gente vai ter 1 minuto, Nuno, olha o desafio. É rápido. Eu acho que o maior desafio foi falar aqui hoje. Eu acho que todos nós falámos aqui, falámos de biblioteca, mas falámos principalmente do que é realmente importante nas bibliotecas. São as pessoas. E esse é o nosso futuro. E dependemos disso, porque são as pessoas, em última análise, sustentam os nossos serviços. E, portanto, o importante nas bibliotecas não é o material, é as pessoas, é as relações entre as pessoas, é os afetos entre as pessoas e é o abraço que está adiado, mas que vamos dá-lo com muita força entre pessoas. Porque as bibliotecas é isso, são feitas de pessoas, para as pessoas, mas com pessoas lá dentro. Isa? Eu acho que tem que ser através do afeto, do cuidado, da escuta, da gente estar sempre aberto e também tentando cada vez mais aproximar através da solidariedade, né? Nos aproximando da solidariedade. E eu acho que também a Agenda 2030, os objetivos, eu acho que a gente tem que alcançá-los, tentar ver estratégias para alcançá-los cada vez mais. Olhando para isso como um sistema holístico, eu acho que a gente, enquanto biblioteca, consegue chegar lá juntos, né? E nos abraçando sempre. Muito obrigada pela oportunidade hoje. Sem palavras para agradecer, muito obrigada por todos, obrigado pela audiência, eu acho que foi maravilhoso, foi mágico, e estamos juntos por mais bibliotecas humanas, e que realmente a gente possa fazer a nossa parte para que ninguém fique para trás. Uma boa tarde a todos, todas e todos, uma boa noite ao pessoal que está em Portugal, muito obrigada. Beijo para vocês. Tchau, tchau.